Então, mais uma vez, boa tarde. Cabe-me a mim dar o mote inicial para prepararmos a discussão. Portanto, o nosso trabalho de facto foi feito por 4 autoras, por mim própria, que sou investigadora neste momento no Laboratório de Educação à Distância e Learning, assim como a Teresa Cardoso, a Vera Monteiro e a Cândida Pombo. Neste momento vamos estar aqui comigo, Alda Pereira, com a Vera Monteiro e a Cândida Pombo, esperando que, eventualmente, a Teresa Cardoso ainda possa aparecer. Eu vou tentar fazer uma pequena aproximação, uma pequena entrada à questão do design das research. A seguir, vamos propor, portanto, dois exemplos, digamos, de observação em 2 estudos que foram feitos, um pela Vera Monteiro, outro pela Cândida Pombo, a que esperamos que se possam seguir uma discussão frutuosa sobre esta questão da observação, num caso ou numa metodologia particular, que é o design das research, com algumas características próprias e alguns problemas e problemáticas. Ora, a DBR, em princípio, que é uma metodologia usada em várias investigações no Laboratório de Educação à Distância e Learning, tem como objetivo, é intervencionismo, portanto, tem como objetivo primeiro alterar a prática, mas muitas vezes não alterar a prática já existente, mas criar novos cenários, portanto, novos elementos ligados à instrução, ao design instrucional, novos designs e produzir simultaneamente teorias locais, isto é, teorias que sirvam no contexto onde foi desenvolvido o estudo ou em contextos semelhantes. Portanto, não tem, digamos, como aspiração máxima encontrar leis universais, como muitas vezes acontece nas investigações de ordem exclusivamente quantitativa ou positivista. É iterativa, porque trabalha, portanto, a partir de um design inicial por ciclos de intervenção, portanto, há um primeiro problema que motiva um design de intervenção, esse design é aplicado, é analisado e posteriormente tornado a redesenhar, e é sucessivamente esta design, redesign, refinamento, análise sucessiva, que vai dar origem, depois com uma reflexão final e uma análise final de todo o processo, eventualmente a conclusões e novos princípios de design ou pequenas teorias e formas, digamos, de abordar o real. Tem uma particularidade que é muito importante e que determina um pouco algumas das questões que nós gostaríamos de pôr à discussão. É que é uma metodologia colaborativa, isto é, o investigador não está sozinho, é um investigador que colabora com o profissional ou os profissionais. Portanto, o investigador pode, a princípio, ser alheio ao contexto, mas tem que entrar no contexto, porque, juntamente com o profissional, vai negociar o design, o redesign, os processos, a própria análise e, inclusivamente, em muitos casos, as próprias conclusões. Já vamos ver aqui um pouco que esta questão de qual o papel dos participantes aqui, se eles são ou não co-investigadores, é uma questão mais complicada, digamos, de determinar. É pragmática. Porquê? Portanto, epistemologicamente, tem de facto uma aspiração que é determinada pelo objetivo. E o que significa que o objetivo e os problemas de investigação determinam os métodos de recolha, os métodos, digamos, que vamos utilizar na própria investigação, incluindo as técnicas de recolha de dados. Portanto, em princípio, vai buscar métodos e técnicas à investigação quantitativa, mas também à investigação qualitativa. Vai buscar a necessidade de entrevistas, questionários, incluindo testes, em alguns casos, testes mais clássicos, integra a possibilidade de narrativas, que é tipicamente um método, digamos, de recolha de dados das investigações qualitativas,
e a observação, que é, como vamos ver mais ou menos no decurso, digamos, desta nossa discussão, é a observação que está aqui em discussão e é a observação que é persistente e sistemática ao longo de todo o processo. Isto significa, na prática, que, em regra, a DBR, portanto, o Design Based Research, origina uma quantidade enorme de dados que exigem, digamos, uma triangulação desses dados e muitas vezes acompanhado pela triangulação das fontes. Por isso é tida como pragmática. Ora, o que é a observação aqui? Em que é que reside a observação na DBR? Primeiro, nas interações, tal como nos casos em que a própria observação é uma observação etnográfica ou é uma observação antropológica. Mas vai também analisar os discursos, tal como uma observação de natureza etnográfica. Vai analisar episódios, tal como uma observação de natureza antropológica. Vai analisar produtos, e isto aqui é que talvez seja uma questão ligeiramente diferente, ou pelo menos mais um ponto que não é tão frequente, digamos, nas investigações mais ligadas à etnografia ou à antropologia. E vai fazer observação de atividades, podendo recorrer a vídeos, ou vídeos de observação, ou vídeos como produtos. Isto significa que esta observação normalmente está ligada à existência de notas de campo, como observação no terreno, porque embora o terreno seja outro, porque neste momento estamos a trabalhar na DBR em contextos online. Há aqui o diário de investigador, que é de facto um instrumento de registro extraordinariamente importante também e frequente. Os memos analíticos, o que tem a ver com a observação, o registro de observações focalizadas, por exemplo, e algumas seletivas, e o próprio registro de episódios. Isto são normalmente as formas de registro a que a observação na DBR está muito ligada. Ora, qual é o papel do investigador nesta observação? É uma questão que é provavelmente bastante nova. Porquê? Por definição, o investigador é um ator principal da própria metodologia de investigação. Modifica o contexto, portanto, conhece o contexto, mas modifica o contexto, porque ao propor e ao negociar com os profissionais um design, esse design vai alterar, digamos, e vai provocar interações e vai alterar o contexto. E vai sucessivamente, portanto, acompanhando o que se passa, o que significa que ele é um observador participante. Ele não pode estar fora do contexto. Ele tem que estar permanentemente no contexto. Mas, muitas vezes, portanto, ele, embora estando no contexto, não é visível, porque depende qual é o foco da observação naquele momento. O que significa que nós entendemos, no fundo, que não passou por isso um observador não participante, ele foi a um estatuto ligeiramente silencioso, que nós chamamos o observador silencioso, porque ele vai ter um acesso ao que quer que seja que ele quer observar, mas em diferido. Por exemplo, o caso das interações num fórum de discussão. As interações o fórum de discussão, por definição, é um mecanismo, digamos, um dispositivo que permite a comunicação em tempo diferido, portanto, o que significa que o investigador vai ver as ocorrências, ou vai ver as interações que houve ou que ocorreram num determinado fórum, mas esse ato dele é um ato em que os outros participantes do fórum não o veem. Portanto, é um observador, de certo modo, silencioso. O lurker, como muitas vezes acontece, portanto, quando nós trabalhamos ou vamos às redes sociais, eu devo dizer que sou, enfim, uso as redes sociais, mas devo dizer que uso muito as redes sociais mais na função de lurker do que propriamente numa função visível e muito ativa. Portanto,
é esta observação que é feita online que dá aqui algumas questões que são mais complexas do que se a observação fosse feita num contexto presencial. Ora, a DBR, se por um lado se pode fazer, e aliás as primeiras investigações começaram a ser trabalhadas num contextos presenciais, por exemplo, design de uma autora que é, digamos, fundamental no início da DBR, o que acontece é que com o desenvolvimento das tecnologias e a emergência de tecnologias extremamente sofisticadas, nomeadamente tecnologias da Web 2, e a possibilidade, digamos, do ensino online se situar na web em permanência, faz com que tem havido, aliás, a grande maioria da metodologia de DBR tem sido usada mais em contextos tecnológicos ou com a tecnologia, e muitos deles em contextos online. Posteriormente, depois, se tivermos tempo, poderemos inclusive dar alguns casos, alguns exemplos desta metodologia que foi feita em outros estudos no Laboratório de Educação à Distância e e-learning. Posto isto, que é de facto um primeiro mote, eu não queria demorar muito, era só para situar, digamos, qual o problema da observação e em que contexto é que nós vamos discuti-la. Iria provavelmente passar a palavra à colega Vera Monteiro, que irá abordar a forma como a observação foi usada em conjunto, digamos, com outras técnicas, num dos estudos que nós vimos aqui apresentar. Vou interromper o compartilhamento e vou pedir à Vera para compartilhar. Ok, vou então iniciar aqui o meu compartilhamento de tela. Penso que... Já estão a ver? Sim, sim. Ok, pronto, então olá, boa tarde, eu sou a Vera Monteiro, como já foi dito, e venho partilhar convosco como ocorreu a observação na investigação para a minha tese de doutoramento intitulada Recriar Espaços e Ambientes de Aprendizagem, uma nova perspectiva sobre as comunidades virtuais de aprendizagem para jovens, no nosso artigo denominado o estudo REA. A nossa questão de investigação era qual a influência que um ambiente colaborativo, suportado pela Web 2.0, onde os alunos não estão sujeitos a qualquer avaliação e onde participam de forma voluntária, pode ter na sua aprendizagem e contribuir para a formação de aprendentes ao longo da vida. Com esta investigação, pretendíamos induzir e dinamizar uma comunidade online, aberta, onde os participantes aderiam de forma voluntária, que operava nas fronteiras escola-sociedade, com propósitos educacionais na área da física e da química. Pretendíamos também compreender o que impele e o que constrange a participação numa comunidade de aprendizagem online. A observação participante nesta investigação caracterizou-se por ter sido completa, na medida em que eu, enquanto investigadora, tinha acesso total e livre a todos os espaços da comunidade, visíveis e não visíveis, bem como a todos os seus membros. A observação foi permanente e omnipresente ao longo de toda a investigação, foi um método de trabalho, por excelência, imersiva, porque a investigadora também partilhou a condição de participante na comunidade como professora de Fisicoquímica, o tópico em torno do qual a comunidade se desenvolvia. Foi uma observação distribuída, na medida em que ao longo do estudo emergiu uma equipa nuclear na comunidade que se corresponsabilizou pela sua dinamização, como iremos ver à frente. Multifocal, por via dos diferentes papéis e condições que assumiu a investigadora, acedeu a diferentes perspectivas e a diferentes fontes de dados. Interventiva, porque esta observação tinha como principal objetivo intervir no desenho, procurando melhorá-lo para
para que cumprisse os seus propósitos, que no caso era motivar e catalisar a participação ativa na comunidade, e como já disse, foi um método por excelência, um método de trabalho e também técnica de recolha de dados. A observação participante assumiu diferentes formas nesta investigação. A forma principal e constante que traspassou todo o processo investigativo foi a observação não estruturada, com percepções acerca do ambiente e do crescimento da comunidade, das conversas que iam surgindo ou da ausência delas, das reações dos membros, dos acessos que faziam ou não faziam, dos que se registavam ou não registavam. Decorreu também através do registro de ideias e impressões no diário do investigador, através dos registros de alguns chats e e-mails trocados com os participantes e, portanto, esta foi uma forma de observação que foi permanente. No entanto, depois houve outros momentos em que houve uma observação estruturada, focalizada em particular nas dinâmicas de comunicação, na análise das dinâmicas de comunicação na comunidade, atendendo à posição e à qualidade dos atores, à natureza das conversas, e depois daí passando para uma fase ainda mais seletiva de selecionar alguns dessas conversas, alguns desses fóruns para fazer análise de redes sociais. Também tivemos particular atenção na interação entre os dois espaços entre os quais a comunidade se envolvia, que era o Ning e também tinha um espaço, uma página no Facebook, e analisando as analytics que nos davam dados acerca do fluxo entre estes dois espaços, eram os mesmos membros que estavam num lado e no outro, se quando eu publicava conteúdo, quando alimentava o Facebook, por exemplo, com conteúdos da Ning, se disputava reações na nossa página. Também analisando as reações a publicações de bloggers convidados, especialistas da área, convidados para criar interesse na comunidade, quais eram as reações dos membros. Portanto, também em momentos procurámos evidências específicas sobre a observação focalizada que fazíamos. Estas duas formas estruturadas de observar, quer a forma focalizada, quer a forma seletiva, coexistiram e retroagiram num processo em curso e emergente de aprofundamento da análise. Também os dados resultantes destas observações estruturadas foram determinantes para a seleção de outras técnicas de recolha de dados para além da observação. E por outro lado, dessas outras técnicas que aplicamos, como questionários online, entrevistas semi-estruturadas, a própria análise das redes sociais, dessas outras técnicas emergiram novas asserções, por vezes inesperadas e que desafiavam as percepções da observação. E, portanto, nessa medida também foram bastante importantes. O modo como ocorreu a observação e a postura da investigadora, observadora, participante evoluíram ao longo da investigação, acompanhando e determinando a evolução da própria comunidade. De um ano piloto, em que a observação era mais silenciosa e dedicada à configuração do espaço da comunidade e à divulgação da comunidade junto de algumas escolas, passámos para um segundo ano em que a investigadora se tornou mais visível, produzindo e partilhando mais recursos, iniciando conversas e procurando ativamente interagir e colaborar com os participantes que iam chegando. No final desse ano começaram a emergir participantes mais ativos e começou então a configurar-se esta equipa nuclear. Portanto, passámos para um terceiro ano já com uma equipa nuclear assumida e em que as observações da investigadora iam sendo trianguladas com as da equipa nuclear. Portanto, esta equipa assumiu um papel de co-investigadores informais ao partilharem as suas percepções, as suas opiniões, os seus desejos para a comunidade e ao definirem alterações ao design com base nessas reuniões que íamos tendo. Propunham atividades para dinamizar a comunidade, tópicos para a agenda de conversas e, portanto, eles assumiram um papel até de co-investigadores.
Assim, pelo modo como manifestavam a sua maneira de estar na comunidade e reagem ao design, os participantes acabam por determinar a evolução do design. O design evolui com os participantes, em particular, neste caso, com a equipa nuclear. E isto teve como consequências o aumento do âmbito e o interesse da comunidade e a sua expansão. Toda esta dinâmica, como já foi dito pela professora Alda, coloca uma grande pressão de trabalho na investigadora, enquanto peça central de todo este processo, porque tem esta tripla condição de investigadora, designer e participante, coloca numa posição privilegiada para ser o motor de muitas ações e de muitas dinâmicas que se vão desenvolvendo na comunidade. Contudo, acarreta uma grande sobrecarga de trabalho, mas que é inerente a esta metodologia e que, por um lado, tem uma perspectiva bastante positiva, porque confere uma grande liberdade de investigação para provocar a mudança ao investigador. Finalmente, a observação, importa salientar que a observação determinou então a aplicação de diferentes técnicas de recolha que contribuíram para validar impressões não estruturadas ou dados que careciam de aprofundamento. Dessas novas técnicas também emergiram novas asserções e, por outro lado, a triangulação das fontes permitiu, portanto, depois esclarecer e aprofundar esses dados, dessas várias técnicas, dos questionários, das entrevistas, da análise de redes sociais, e esses dados, oriundos de diferentes técnicas, permitiram-nos também analisar a comunidade à luz das diferentes perspectivas teóricas que integravam a nossa moldura de análise. A nossa moldura de análise tinha vários níveis de análise, o nível mais geral, macro, o nível das redes, depois o nível da comunidade e o nível pessoal. Para suportar esses diferentes níveis de análise, tínhamos diferentes perspectivas teóricas e estas diferentes técnicas serviram essas diferentes perspectivas e esse diferente aprofundamento. Tudo isso contribuiu para conseguirmos uma compreensão mais completa e crítica acerca do valor da comunidade para os seus membros e do que impele e condiciona a sua participação em comunidades abertas e online desta natureza. Basicamente eram estes os tópicos principais que vos queria deixar e este ponto forte desta metodologia, que sendo bastante exigente para o investigador, o coloca também numa posição de grande liberdade, grande trabalho e grande liberdade. E da minha parte por agora é tudo, fico à vossa disposição para daqui a pouco continuarmos a conversa e creio que passo agora a palavra à professora Alda. À Cândida. À Cândida, ok. Vou interromper o compartilhamento, passo a palavra então à Cândida. Obrigada. Então vou iniciar o compartilhamento da tela. Já está. Então, muito boa tarde. De novo, o meu nome é Cândida Pombo, como a professora Alda referiu, e a investigação que foi realizada para a tese de doutoramento intitula-se A Mobile Learning e Educação em Línguas, contributos para a aprendizagem do inglês no ensino superior online, estudo ML-EL. Em total consonância com uma investigação digitalmente imersiva, e bem como em total consonância com o método comunicativo do ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras, adotou-se de facto o Design Based Research, conjugando assim uma integração metodológica que informou toda a investigação. Estava tudo em consonância, ou pelo menos assim tentámos. Partimos da questão de investigação, que é a seguinte: qual o contributo do Mobile Learning no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente em inglês, no ensino superior online? Na realidade, os objetivos que decorreram desta questão de investigação
foram algo mais abrangentes, nomeadamente tentámos compreender em profundidade como é que a implementação de estratégias e de atividades com recurso ao mobile learning em ambientes virtuais podem ser contributos de inovação na educação em inglês no ensino superior online. Estes ambientes virtuais, como vou referir novamente, foram duplamente mediatizados e, portanto, talvez daí uma parte desta profundidade. Por outro lado, tentámos também compreender de que forma é que os estudantes aderiram, ou, em alguns casos, aderiram menos, a um processo de ensino-aprendizagem digital e duplamente imersivo, como acabei de referir. Ora, sendo que a Design-Based Research é pluralista, como a professora Alda também ensina, e portanto, conjuga dados com origem em determinados vários instrumentos, a observação participativa tornou-se crucial e determinante para a consecução dos nossos objetivos devido às suas características intrínsecas, nomeadamente ser omnipresente. A observação esteve sempre presente ao longo de toda a investigação, foi transversal nas suas diferentes formas, sistémica, porque abrangeu todo o sistema e, naturalmente, multifacetada. E, novamente, temos aqui, então, crucial para esta dupla mediação virtual, porque não é assim tão usual o dispositivo móvel e a aula virtual. E, como já referi, também totalmente imersiva e à distância. Assim sendo, esta observação participativa, por ser mediatizada, assumiu diferentes formas, vou passar, assumiu diferentes formas, como já referi, a observação não estruturada, ou seja, espontânea, foi transversal ao longo de toda a investigação, incidindo, por exemplo, nas reações dos estudantes e nas interações dos estudantes com as aplicações à medida que elas iam surgindo, à medida que íamos implementando as novas aplicações. Por outro lado, também na construção autónoma do saber ou das aplicações. Os estudantes, por vezes, construíram aplicações ou replicaram, por exemplo, os Padlets. Os nossos murais, foram replicados. Portanto, houve uma construção autónoma do saber, sem que isso lhes fosse solicitado previamente. Naturalmente, isto foi objeto de observação. Os comentários dos estudantes sobre o processo de mobile learning, totalmente inovador para eles, novo, não é? Portanto, é algo que nunca tinham experienciado. As expressões vicárias, quando realmente eles estavam muito entusiasmados, foi o caso de alguns, sobre o mobile learning. E ainda interação espontânea nos fora, no Facebook, os emoji, etc. Outra observação, outro foco de observação foram as reações às badges, à atribuição de badges. Foram criados critérios para a atribuição de badges à medida que os estudantes conseguiam alcançar determinados objetivos e realmente eles reagiram de formas inesperadas por vezes e espontâneas, e outros trabalhos. À medida que a investigação ia evoluindo no seu processo iterativo, digamos que a observação foi também evoluindo e tornou-se um pouco mais estruturada, bastante mais estruturada, aliás, estruturada, focalizada e gradualmente focalizada, seletiva. Ora, focalizada em quê? Na adesão dos estudantes ao mobile learning, naturalmente, ou falta dela, como também ocorreu na iteração 1, nas intervenções dos estudantes nos diversos locais, por exemplo, nos fóruns das turmas, nos trabalhos realizados nos Padlets, que eram os nossos murais, como já referi, bem como nas diversas aplicações e objetos de aprendizagem. Portanto, esses trabalhos foram objeto de observação focalizada. E ainda, naturalmente, intervenções no Facebook. No que concerne à observação estruturada e seletiva, ela decorreu de forma natural, ela foi evoluindo
porque se tornou pertinente observar, por exemplo, a seleção das EPs para avaliar a competência da língua estrangeira, bem como a evolução dos estudantes na aquisição dessas mesmas competências da língua estrangeira. E ainda, por exemplo, a seleção de estudantes para efetuar o tracking nos diversos locais de intervenção. Portanto, alguns deles intervinham em diversos locais e, portanto, efetuámos o tracking. Portanto, foi muito seletivo. Nas analytics das duas unidades curriculares, aconteceu na iteração 1, porque, na realidade, isso permitiu verificar o acesso dos estudantes e perceber de que modo é que o acesso dos estudantes na iteração 1 foi tão escasso e houve tantas visualizações, houve centenas de visualizações, houve uma grande discrepância entre o acesso e o número de acessos e o número de visualizações. E esta observação foi absolutamente crucial para determinar e para influenciar outros instrumentos de recolha de dados, de forma a aprofundar para perceber o porquê desta questão, o porquê desta questão. Por outro lado, também os analytics dos quizzes, isto aconteceu na iteração 2, porque foi observado, aliás, na iteração 2, na medida em que estes quizzes permitiam observar a adesão dos estudantes, o acesso, as percentagens obtidas e também o número de vezes que os estudantes repetiam os quizzes para otimizar os seus resultados, de forma a obter certificados que estes quizzes propiciavam certificados de tal forma que os estudantes gostavam muito de chegar aos 100% para ter certificados de 100% e depois partilharem no Facebook, nomeadamente no Facebook e noutros locais de intervenção. Foi bastante interessante. De modo que, de alguma forma, estas diversas formas de intervenção, de observação e os processos em análise foram quase que evoluindo como a própria investigação e os ciclos iterativos. De igual forma, também o papel da investigadora foi evoluindo ao longo da investigação, de igual forma, tal como a observação. Portanto, houve evolução e a investigadora também começou por ser uma investigadora muito pouco visível, quase lurker, como a professora Alda referiu, muito intimamente ligada à observação não estruturada. Uma investigadora que observou o campo de implementação da investigação, onde iria decorrer a investigação, as metodologias de ensino-aprendizagem que decorriam em e-learning, nesse mesmo campo de investigação, os fóruns das turmas, as intervenções dos estudantes, os trabalhos postados por esses estudantes, ou seja, na iteração 0, basicamente a investigadora foi muito pouco visível e observou sem intervenção direta. Sem intervenção com os outros participantes, porque na realidade ela cruzou dados. Houve um cruzamento de dados que emergiram da observação com outros dados com origem, por exemplo, na moldura teórica e que conduziram aos primeiros princípios de desenho, que na realidade foram 4 na iteração 0 e que decorreram desta primeira triangulação parcial. De seguida, a investigadora tornou-se gradativamente mais visível. Aqui é designada de investigadora designer e eventualmente, sim, é designer e outros papéis que lhe estão associados e que foi concomitantemente observou de forma não estruturada, portanto, a observação não estruturada continuou, mas foi observando de forma focalizada e seletiva. Esta investigadora teve uma visibilidade gradativa, entrou em negociação com os profissionais, com a professora tutora, com a professora orientadora, que se tornaram em co-investigadoras, interagiu cada vez mais com os estudantes
e não obstante, como já referi, manteve o seu papel de observadora pouco visível em situações que não era necessário interagir com os estudantes ou entrar em negociação com os co-investigadores. Portanto, continuou, porque isto foi transversal. Esta investigadora designer acompanhou o processo, fez o processo preconizado pela Design Based Research, portanto, de analisar, desenhar, implementar, avaliar, cruzar dados e, naturalmente, tudo isto levou ao refinamento dos princípios de desenho e também ao próprio alargamento dos mesmos. Na iteração 1 passámos de 4 da iteração 0 para 7 na iteração 1 e depois, posteriormente, para 12 na iteração 2. Esta triangulação que referi, que foi parcial e depois final, portanto, esta triangulação metodológica, à semelhança da investigação, foi sistémica, foi iterativa e cíclica, portanto, com analepses e prolepses sempre que tal era necessário. Houve triangulação de dados de fontes diversas, da observação participativa, de dados que emergiram dos instrumentos, instrumentos diretos de recolha de dados e também, de forma assaz interessante, pelo menos para nós, foi a recolha de dados através de instrumentos indiretos, nomeadamente as apps. Porquê? Porque estas aplicações foram desenhadas para o processo de ensino-aprendizagem e, no entanto, acabaram por se consubstanciar como instrumentos indiretos de recolha de dados. A recolha de dados, como sabemos e já foi referido pelas minhas colegas, os dados são avassaladores, os dados que emergem de uma Design-Based Research são imensos, e neste contexto ainda tivemos mais dados de instrumentos que não estavam previamente desenhados para serem, mas na realidade foram instrumentos de recolha de dados e foi algo realmente bastante interessante para os próprios estudantes também. Por fim, temos então que uma espécie de resumo, em suma, do processo iterativo e do papel que a observação desempenhou ao longo de toda a investigação. Esta triangulação metodológica foi sendo parcial. Na iteração 0, através da observação espontânea, verificou-se a triangulação parcial com a obtenção de 4 princípios de desenho, que levou à intervenção da iteração 1, que conjugou a observação espontânea, focalizada e seletiva, perdão, na qual se efetuou uma nova triangulação parcial, da qual emergiram 7 princípios de desenho, perdão, e, por fim, na iteração 2, novamente, a observação espontânea, focalizada e seletiva, que conduziu a uma triangulação final com 12 princípios de desenho que conduziram às conclusões da nossa investigação. E, portanto, a observação foi fulcral, visando o refinamento dos princípios de desenho, a abrangência dos mesmos, para a recolha de dados, portanto, influenciou, determinou algum desenho de outros instrumentos de recolha de dados para aprofundamento, todos eles objetos de triangulação e que, de facto, otimizaram a presente investigação. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Cândida, e obrigada, Vera. Talvez haja já questões que tenham sido explotadas, mas que deve haver várias questões, polémicas a porem que os colegas quererão pôr, de maneira que eu suscito para que as questões venham para cima da mesa. Se calhar começo com uma curiosidade, e claro, parabenizando a equipa pela apresentação, trabalhos muito interessantes. Eu fiquei curiosa em relação à exposição da Vera,
sobre a comunidade. Fiquei curiosa sobre que comunidade é esta, porque percebi que ela não existia, mas foi-se construindo. Confesso que gostava de pedir para falar um bocadinho sobre isso. Por favor. Obrigada. A comunidade surgiu da ideia de disponibilizar aos estudantes do ensino secundário em Portugal, estudantes de Física e Química, tradicionalmente uma disciplina que se lhe oferece com grandes dificuldades. A ideia inicial era disponibilizar um espaço online em qualquer estudante, em qualquer ponto do país ou fora do país, de língua portuguesa, pudesse aceder àquele espaço, visualizar o seu conteúdo e procurar ajuda de pares que poderiam ser outros alunos ou outros professores. E no início nós achávamos que isso era o suficiente para gerar uma comunidade, o interesse e o apoio à atividade académica, à escola, à disciplina de Físico-Química. Portanto, partimos assim para o Open Space, criando o espaço, criando a oportunidade, achando que seria benéfico para todos, e depois divulgando junto das escolas, na expectativa de que os alunos fossem aderindo. Pronto, e à medida que o tempo foi passando e que o tempo foi correndo, verificámos que a atividade académica, a típica atividade académica, não era o suficiente para suscitar o interesse e a participação nesta comunidade, nem sustentá-la. Tínhamos que criar mais pontos de interesse. Então aqui o desafio era perceber o que é que iria motivar, o que é que cativaria os estudantes para participarem ativamente na comunidade. E, portanto, seria não só a partilha de recursos ou o esclarecimento de dúvidas que surgem das matérias que eles estão a estudar, mas tinha que haver motivos de interesse adicionais, quando começámos a perceber isso a partir do segundo ano, que era o acesso à expertise, aos especialistas, ao conhecimento em torno daquele tópico que vai para lá dos conteúdos escolares e curiosidades pessoais. E isso sim mobilizava de igual modo alunos e professores e gerava a discussão, gerava a conversa. Portanto, era o acesso a conteúdos de valor, e o que é o valor para cada participante pode ser muito diferente, o valor da comunidade, e portanto foi isso, começámos do zero, propiciando o espaço, o local, algum apoio de base, mas depois fomos crescendo para muito mais, porque quando estamos num contexto de liberdade total, em que a comunidade era aberta, as pessoas não precisavam de se registar como membros para aceder ao seu conteúdo, para visualizar as respostas, por exemplo, sobre uma dada dúvida, mas precisavam de se registar para interagir ativamente, para colocar dúvidas, não é? Portanto, era aberta e voluntária. Depois também criámos situações em que os professores da escola levavam os alunos à comunidade a participar num fórum como especialista, e isso também foi objeto de análises interessantes. Depois começámos a ter especialistas residentes, conversas temáticas com os especialistas convidados, concursos, pronto, fomos criando motivos de interesse e fomos criando um contexto que foi evoluindo, mas foi assim partindo para a rede do zero, com um objetivo em mente, que era ajudar, que era bom, era proporcionar um espaço que fosse útil e que desse apoio aos jovens, portanto era uma comunidade destinada aos jovens, mas onde também podiam estar adultos com interesse no tema, nomeadamente professores e especialistas em ciência para lá da escola. Portanto, foi este assim o contexto de base. E como eu sou professora de Físico-Química, achei que isto ia ser o máximo para eles, pronto, e que só a escola por si bastava, mas não, tinha que ser mais que isso. Não sei se deu para ficar assim com o contexto. Sim, muito interessante. Eu acho que a natureza que as três foram referindo, a natureza iterativa, não é? De um processo que se vai construindo e que requer muito envolvimento do investigador, mas também dos próprios participantes, do contexto. Acho que isso ficou muito visível no vosso trabalho. Acho que é mesmo uma marca distintiva desta metodologia. Ela não acontece só por vontade do investigador, e descobrir estes co-investigadores informais é um segredo para a evolução do desenho e para a reconfiguração. Mas é difícil, temos que chegar lá, e se calhar, como aqui a gente vê, para cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Muito bem, obrigada. Eu penso que uma das questões que se coloca, ninguém está a colocar questões, uma das questões que
nos leva a refletir e que nos vai trazer mais necessidade de reflexão no futuro, tem a ver com duas questões, no fundo, que são evidentes aqui. Primeiro, é qual o papel ou qual a importância, digamos, da observação dos profissionais, não é? Portanto, a relação entre a observação dos profissionais e do investigador. E, por outro lado, é execuível e eticamente, enfim, adequado pensar que os próprios participantes, neste caso, que não são nem profissionais no terreno, mas são os próprios sujeitos da investigação, caso, por exemplo, desta equipa nuclear da comunidade da Vera, em que a equipa nuclear tinha, além da investigadora, tinha professores, mas também tinha outros participantes que eram alunos. E, portanto, quer dizer, a observação é legítimo e até que ponto pode ser pedida esta observação aos co-participantes da comunidade que não são, digamos, os profissionais e os investigadores. Esta é uma questão que nos suscita alguma necessidade de trabalhar mais. Eu vou pegar nessa sua intervenção. Exatamente, era uma questão que me estava a surgir. Como é que vocês lidaram com as questões do consentimento informado? Porque eu imagino que a certa altura vocês tinham muitas pessoas a participar, não é? Como é que estas questões se colocaram? Eu começaria por pedir à Cândida, no fundo, para tratar este problema, porque há aqui uma questão diferente. A Cândida trabalhou numa situação formal, portanto, de ensino formal. Quer dizer, embora estes dois espaços utilizados eram espaços, no fundo, que eram relativamente chatos, se quiserem, quer dizer, pronto. Enquanto que o caso, digamos, do trabalho da Vera era um espaço público, portanto, quer dizer, a intervenção era automaticamente visível, era, portanto, uma intervenção completamente pública. E eu ia agora passar diretamente à Cândida, porque a Cândida tem uma sugestão sobre isso e outra, e depois a seguir à Vera. Sobre o consentimento informado. Exato. Pronto, então realmente esta investigação que decorreu num contexto formal e não mutante, sempre, portanto, para já foi sempre na iteração 0, a professora tutora informou que eu iria iria estar nos fóruns, portanto foi quando se assumiu o papel de investigadora pouco visível. Mas depois foi sempre... pedimos sempre o consentimento, tivemos sempre o consentimento de todos os estudantes, ou seja, os estudantes que aderiram ao Mobile Learning foram devidamente informados do sigilo e da ética, portanto foi tudo respeitado nesse aspecto, quer nos questionários, nas entrevistas, em todos os aspectos. Como é que depois conseguimos manter esse sigilo? Foram codificados, portanto, cada um dos intervenientes na investigação, nomeadamente na iteração 1 e na iteração 2, por turma, foram todos os nomes, cada um dos estudantes foi codificado. Inclusivamente no Facebook houve uma nova codificação, não, foi sempre a mesma codificação, e daí foi, quando fizemos o tracking dos estudantes, era mais fácil através da própria codificação. Era isto que pretendia... Era? Professora, não. Não, eu ia agora, não sei se a Catarina ficou satisfeita, mas ia agora passar à Vera, porque as questões da Vera são diferentes, a natureza das questões da Vera são diferentes, embora se calhar até mais problemáticas. Sim, mais, se calhar menos nítidas, porque não se tratava de uma comunidade de investigação, era uma comunidade educacional aberta de participação voluntária, portanto estava na net. E ao registarem-se, os membros sabiam que os seus conteúdos estariam no espaço aberto e disponíveis para todos na web pública. Ainda assim, sempre que
no trabalho foram usados transcrições de documentários ou alguns registros, o anonimato das pessoas foi preservada, mantivemos foi a condição de aluno, professor ou especialista, mas foram usados nomes fictícios. No entanto, a qualidade daquele participante foi mantida. E também a parte das entrevistas semi-estruturadas e quando foram difundidos questionários online, em que os participantes foram explicitamente informados que estavam a participar numa investigação, que a entrevista iria ser gravada, transcrita. Nos outros momentos em que eles estavam a participar na comunidade, era como se estivessem a participar em qualquer outro espaço da web. Portanto, eles eram participantes numa comunidade de aprendizagem. No entanto, para acautelar também eventuais dúvidas, no segundo ano foi criadas umas páginas de entrada na rede em que explicitava qual era o objetivo da rede, o que estávamos ali a fazer, como é que poderiam participar, e esta equipa nuclear também sabia que estas reuniões e que eu estava à procura de compreender o que é que fazia funcionar a comunidade e como é que ela poderia funcionar melhor, não só para proporcionar mais utilidade e mais valor aos seus participantes, independentemente de qualquer investigação, mas aqui também havia a dupla finalidade de compreender com propósitos investigativos, não é? Mas também a comunidade continuou para lá do fim do trabalho de doutoramento. Ainda continuou durante alguns anos. Portanto, mas de facto foi algo que me inquietava sempre ao longo da investigação, porque cada vez que um membro adere a uma comunidade, temos que parar para dizer, olha, eu estou a fazer uma investigação, porque ele está a entrar para um espaço que, como tantos outros que entramos na internet, para interagir com os seus propósitos e com os seus objetivos. Quando a situação era mais formal, de um questionário, de uma entrevista, aí sim, eles eram explicitamente informados e davam o seu consentimento. O anonimato foi sempre preservado para propósitos investigativos, mas é uma questão que dá que pensar, não é? Pronto, em todos os espaços que interagimos, as analytics são sempre escrutinadas, seja com fins até às vezes comerciais, não é? Não era aqui o caso, mas em espaços de Facebook, sei lá, em grupos, seja com o que for, estas analytics e o que se faz com elas já é sempre escrutinado, não é? Nem que não seja com fins académicos. Onde é que esta questão que a Vera coloca é uma questão que ultrapassa, no fundo, esta investigação e outras, porque é uma questão, no fundo, da questão dos dados na rede e, portanto, dos diversos tracking e analytics e não sei o quê que se fazem na rede, não é? Como é que eu posso, portanto, ter a certeza e configurar que as minhas percepções, os meus gostos, etc., não vão parar ou não são vendidos para, como já aconteceu, não é? Vendidos para a uma empresa, etc. Portanto, essa questão é uma questão que ultrapassa um bocadinho a questão da investigação, portanto, é já uma questão de ordem, neste momento, civilizacional, eu acho, não é? E que provavelmente tem que ter um tratamento, digamos, a preservação de dados e a privacidade, pá, é uma questão, neste momento, eminentemente polémica sobre como resolver este problema, digamos, pá, quando estamos numa rede aberta. Nas redes, sobretudo, sim, Exatamente, nas redes. No contexto. Nas redes, ou quando eu faço uma pesquisa, pá, pronto, eu faço uma pesquisa, eu faço o Google e vou pesquisar não sei o quê, e no dia seguinte há uma série de anúncios, pá, que me querem impingir isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo outro. Portanto, isto significa, de facto, que as cookies serviram para alguma coisa, não é? Portanto, que eu não consigo, quer dizer, eliminar completamente, pá, porque se eu digo que não quero, eu nem sequer entro nesse site, não é? Pronto, esta é uma questão. E porque aqui os participantes não estão a fazer uma mera performance para a investigação. Exatamente. Isto é uma questão que ultrapassa a questão da observação, mas que também tem implicações na observação, não é? O que é que eticamente eu posso observar numa rede, não é? Eu não sei, Catarina, esta questão que colocou é muito interessante e muito polémica, não é? Há de haver provavelmente outros colegas aqui que também queiram intervir sobre isto e dar a sua opinião. Apesar disso, eles também não estão cientes de que nós estamos a investigar.
Então, até que ponto é lícito? Eu não os exponho, tenho este compromisso ético, não é? Até comigo mesma. Mas, por outro lado, eles não deveriam estar cientes? Deveriam, porque estamos na web, em espaços abertos, nós nunca estamos cientes, não é? E estamos cientes dos riscos que corremos ou da eventual exposição que temos. E é aí que fica dúbio. Eu sei que não os vou expor, mas eles também não deveriam saber que eu estou, para além de estar a participar na comunidade e de ser uma comunidade aberta e que existe e que é real e que tem propósitos educacionais, também não deveriam saber que eu estou ali em algum período de tempo a investigar. Era sempre uma coisa que me inquietava um pouco. Eu sabia que não os ia expor, mas ao mesmo tempo eu não estava sempre a dizer. Não estava lá assim escrito. Mas essa questão, por sua vez, levanta outros problemas. Eu acho, não é? Porque levanta o problema, digamos, da pessoa que já é conhecido, não é? O problema da pessoa que sabe que está a ser objeto, digamos, de observação e, portanto, adequa os seus comportamentos um bocado àquilo que espera para ficar bem visto ou qualquer coisa no género, pronto. E, portanto, quer dizer, temos aqui outra questão ainda a ponderar, não é? A ponderar. Sim, é verdade. Esta era outra coisa. Por um lado, não queremos comprometer a espontaneidade, a autenticidade. Não é? Exato. É um equilíbrio delicado. Eu acho que na minha investigação houve exatamente estudantes que se comportaram dessa forma que a professora Alda referiu, sabendo que estava a decorrer a investigação e, portanto, tendo dado o consentimento informado e tudo o resto, e tendo sido assegurado o sigilo profissional, mas apesar disso eu acho que de alguma forma eles se comportavam exatamente para ficar de alguma forma bem vistos na fotografia e intervinham em diversos locais, portanto, por vezes pode ter havido alguns deles ou delas que terão feito exatamente terão atuado dessa forma, portanto, moldando aquilo que eles pretendiam, sim. E, portanto, é uma questão ética, sim, e de distanciamento. Eu agora ainda me estava a lembrar que hoje em dia, quando acedemos aos espaços, não aos espaços das comunidades, mas a muitos sites já aparece a questão dos cookies e do estarmos cientes e subscrevermos que estamos cientes. Talvez em comunidades, eu lembro-me que na altura um dos alunos da equipa nuclear, que era mesmo ali o nosso assistente tecnológico, foi uma sorte tê-lo encontrado, ele alertou assim, professor, a partir de não sei esta data vai ser obrigatório termos um consentimento informado dos cookies. E quem diz cookies diz tipo esta comunidade disparar qualquer coisa automática no momento do registro que a pessoa clica, às vezes não lemos, mas clicamos e que descarta daí dessa responsabilidade o investigador de uma maneira geral. Talvez uma espécie destes cookies que a gente tem que aceitar, mas na altura isto era uma coisa que estava a emergir, essa obrigatoriedade. Talvez possa ser uma solução, não sei. Não, mas também ninguém, eu agora levantando isso, mas também ninguém, a começar por mim, vai, porque as cookies permitem, portanto, ou aceita tudo, ou vai depois ver as cookies que aceitam ou não sei quantos e tal. Bom, quem é que, quando vai fazer uma pesquisa, vai ter tempo para estar ali 5 minutos a analisar as cookies do site A, depois vai para o V, porque o A passou para o B, e vai outra vez 5 minutos a analisar as cookies, quer dizer... É uma formalidade, não é? É um descarte. Então, é uma forma de descartar, quer dizer, a responsabilidade de quem põe as coisas online. Portanto, é um bocado complicado fugir a isto, não é? Pronto. Sim, Eu acho que esta questão que a Lucimara coloca, não é? Pronto, isto coloca muitas questões, não é? Pronto. E eu acho que estou inteiramente de acordo, portanto, isto tem que nos levar ainda a aprofundar mais estas questões e aprofundar e tentar perceber, não é? Como é que a gente consegue superar estes desafios, não é? Com o máximo, digamos, de postura ética, e de uma postura ética. Que sobretudo se colocam nestes contextos em rede. Exatamente, mas não só, conforme a Cândida diz, a modificação de comportamentos também, por outro lado, enviesa os resultados da investigação, não é? Pronto. Esta questão também nos coloca outra, não é? Pronto. Ok. Ótimo. Então,
vamos continuando a avançar. Se calhar há mais questões que as pessoas querem colocar. Essa questão que eu coloquei agora, não é? Digamos, da possibilidade de tomarmos como objeto, digamos, de dados a serem analisados, as observações dos próprios alunos, por exemplo. Pronto, agora já não estou a falar dos co-participantes da comunidade, mas quer dizer, dos próprios alunos. Pedir, por exemplo, no caso desta investigação formal da Cândida no ensino formal, não é? Pronto. Em que não foram pedidas aos alunos observações, obviamente, a Cândida contou com observações, digamos, da tutora, portanto, no fundo, dos profissionais no terreno, e até que ponto eu podia, ou devia, ou podia tentar entrar em linha de conta com observações dos próprios participantes e que participantes. Bom, na realidade, quando eu falei nos analytics das UCs, da iteração 1, e que visava, na realidade, verificar a discrepância entre o acesso dos estudantes na iteração 1 e o número de visualizações, e realmente verificou-se uma enorme discrepância, essa observação foi determinante para as entrevistas, para desenhar as entrevistas semi-estruturadas e, portanto, nas questões de aprofundamento, realmente, nós questionámos os estudantes acerca de uma explicação plausível para esse facto, ou seja, os estudantes que participaram, portanto, colegas dos outros que acederam imensas vezes e não visualizaram inúmeras vezes, mas não acederam. E realmente as respostas que nos foram dadas, nomeadamente já na segunda entrevista de aprofundamento, foram muito importantes para desenhar a iteração seguinte. Portanto, para refinar os princípios de desenho e para informar o design da intervenção seguinte, porque houve alterações nos procedimentos. Por exemplo, fizemos as atividades, eu estou-me a lembrar, mudámos o mural, portanto, o Padlet continuou a existir, mas com outro papel, e então o Padlet deixou de ser o mural fundamental e principal da iteração 2 e passou a ser um outro, o Active Textbook. Lembro-me que dividimos as atividades em microatividades, que se tornou muito mais funcional, e portanto houve várias, o Facebook, uma rede social, não necessariamente o Facebook, eu nem sequer sou muito adepta, mas realmente acabei por abrir o Facebook, porque sugeriram uma rede social para os alunos, para os estudantes, aliás, estarem mais à vontade, at ease, aprenderem no seu próprio, num meio que lhes é mais familiar. Portanto, em resumo, houve a observação determinou que determinadas perguntas fossem colocadas nas entrevistas semi-estruturadas e, portanto, foi a opinião dos estudantes, de alguma forma, foi-nos muito útil para a investigação. Respondi à pergunta? Eu diria, aqui no meu caso, útil, determinante. Sozinho o investigador não consegue fazer uma DBR. Eu quase que arriscaria a dizer isto. Se não conseguir, de alguma maneira, aceder aos participantes e ao seu contributo e às suas vozes, sozinho nunca será tão rico, mas eu acho que não se chega lá. O desenho é feito para os participantes, para melhorar o funcionamento. E se não é feito com eles, não tem impacto. E a maneira como conseguimos aceder a eles e estabelecer uma relação é determinante. Repara, eu aqui quando parti não conhecia ninguém e estabeleci contacto exclusivamente online com pessoas de toda a parte do país e ganhamos uma proximidade que um desses apareceu no dia da tese de doutoramento quando eu fui discutir lá. Eu nunca o tinha visto, foi a primeira vez que eu o vi, foi quando discuti que ele apareceu-me lá de surpresa, já estava na universidade a estudar, apareceu, foi querido. E passados alguns anos, no outro dia telefonou-me, porque depois ficamos sempre no dia dos anos, mando os parabéns, ele manda os parabéns, e no outro dia telefonou-me, queria que eu desse referências para um emprego que ele estava à procura. Estava a fazer, já tinha feito mestrado e precisava de boas referências e queria que eu desse referências ao empregador
do papel que ele tinha tido como voluntário na dinamização da rede e como é que era o caráter dele, e ele conseguiu um emprego. Isto é verídico. Mas esta é outra questão que a Vera levanta aqui, que tem a ver com a importância da participação dos participantes, no fundo, na própria investigação, porque isto eu não sabia disso, Vera, ainda bem que hoje trouxe essa questão. Ele teve no doutoramento. Não, é que isto no fundo é interessante porque levanta aqui uma outra questão que é a participação numa investigação por parte, digamos, dos participantes, se quiserem, não é? E até às vezes a noção de que estão a participar numa investigação tem, por outro lado, a possibilidade de desenvolver competências neles. Esta é outra questão não esperada, não é? Não esperada, mas que revela um bocadinho isto, não é? Revela um bocadinho isto, não é? Pronto. É no fundo, quer dizer, a DBR a natureza é colaborativa, mas por um lado tem sido muito trabalhada colaborativamente a nível dos investigadores e dos profissionais, e o que estamos aqui a levantar é a questão de a própria colaboração atingir os próprios sujeitos da própria investigação. É uma particularidade muito interessante desta metodologia. Exato. Ou é Eu acho que um resultado provavelmente não esperado que encontramos, não é? Mas que a torna tão relevante nos contextos atuais, que são muito autênticos, muito abertos e muito mediatizados. Exato. É uma metodologia para o futuro. Sem dúvida. E para o presente. Agora também vou levantar aqui outra questão, não é? Porque tem a ver com as condições online que trabalhamos, não é? Pronto, é que a própria tecnologia e o próprio desenvolvimento e a emergência, digamos, da Web 2 e de todas as panóplias, não é? De dispositivos que a Web tem, facilitam, de algum modo, a própria observação, mas facilitam, digamos, a entrada na investigação de sujeitos que não estão ligados a uma comunidade geográfica particular ou cultural, não é? Pronto, que é outra questão que é facilitada pelas tecnologias.